Olá, doutores. Meu nome é Guilherme Sacomano Nasser, sou professor de Direito Tributário, sou advogado, pós-graduado na matéria. E nesse bloco, nós estaremos verificando e estudando a matéria Fontes do Direito Tributário. Doutores, com relação às fontes do direito tributário, é importante a gente destacar que, na realidade, quando nos referimos à fonte do direito tributário, significa da onde o direito tributário ele se ampara justamente para poder atingir os seus objetivos, tá ok? E a doutrina, ela acaba realizando ou consolidando duas espécies de fontes do direito tributário, a fonte primária e a fonte secundária. Quando a doutrina ela se refere a fontes primárias, ela está se referindo à Constituição Federal, à emenda à Constituição, à lei complementar, à lei ordinária, à lei delegada, à medida provisória, o decreto legislativo, as resoluções do Senado e também os tratados e convenções internacionais, tá ok? E quando a doutrina se refere às fontes secundárias, ou também conhecidas como normas complementares, se reúne, na verdade, 4 normas específicas ou 4 espécies de fontes do direito tributário. Quais sejam? Os atos normativos, as decisões com eficácia normativa, os costumes e os convênios, tá ok? Pois bem, para a gente iniciar o nosso estudo, vamos partir das fontes primárias do direito tributário. E não podemos deixar de iniciar, logicamente, com a Constituição Federal. É interessante a gente fazer um destaque aqui, doutores, que especificamente no direito tributário brasileiro, na verdade nós temos um dos únicos países em que o sistema tributário nacional ele está quase que totalmente inserido na Constituição Federal, por incrível que pareça. A Constituição Federal brasileira prevê quase que em sua totalidade o regramento do direito tributário. E veja só, doutores, lógico que a Constituição Federal ela estabelece aí as competências tributárias e as limitações ao poder de tributar, a fim de orientar o exercício dessa prerrogativa pelos entes federativos. Não é? Então, nós temos aí uma amplitude normativa e todo esse regramento está inserido aí na Constituição Federal, que é a norma, né, a nossa Carta Magna. Pois bem, diante disso, doutores, a gente sabe que qualquer alteração que haja, né, que seja necessário se realizar na Constituição Federal, existe um procedimento bastante específico, bastante restrito. E no caso, nós temos a emenda constitucional. A emenda constitucional é a ferramenta jurídica pela qual o legislador ele acaba se utilizando para se incluir eventual necessidade ou alguma alteração a ser realizada na Constituição Federal. Pelo fato do nosso sistema tributário estar inserido na Constituição Federal, muita emenda constitucional que verse sobre matéria de direito tributário, a gente vai encontrar no nosso ordenamento, tá ok? Então, doutores, tenham para si que a emenda constitucional, ela tem o objetivo aí de alterar as normas constitucionais em matéria tributária, dentre outras, tá? Dentro dos limites constitucionais estabelecidos, tá ok? Pois bem, a próxima norma, a próxima fonte do direito tributário, né, fonte primária, nós temos também as leis complementares. Tá? Qual que é o objetivo da lei complementar? Veja que o objetivo, doutores, da lei complementar é justamente complementar uma norma não constitucional. Isso mesmo, veja só, uma norma não constitucional, ou seja, visa explicitar uma norma despida de eficácia própria, sujeitando-se à aprovação da maioria absoluta do Congresso Nacional, conforme determina o artigo 146 da Constituição Federal. Vejam, doutores, que quando eu falo em norma complementar, ela tem como objetivo justamente fazer um complemento a uma norma que não tem uma eficácia plena, tá? E, logicamente, que a aplicabilidade dela dependa, logicamente, de uma lei complementar, tá ok? E, ao lado da lei complementar, nós temos as leis ordinárias, não é? Que, na verdade, é a fonte formal básica do direito tributário de competência de cada ente federativo. Institui também, não é? Cada ente federativo institui o seu tributo, né, de acordo com a sua competência, através das leis ordinárias.
O que é importante destacar aqui, doutores, que a lei ordinária é uma lei, assim, ela é mais comum, vamos dizer, tá? Ela, dentro do direito tributário, é a lei mais utilizada para se realizar instituição, modificação, alteração de alíquotas, salvo algumas exceções, não é, que são de competência da lei complementar. O que é importante destacar também, doutores, é que assim, entre a lei ordinária e a lei complementar, não há nenhuma concorrência. Isso porque, para a lei complementar, a previsão legal é bastante clara no que ela efetivamente pode regrar, assim como as leis ordinárias, tá ok? Então, se nós tivermos em algum momento algum conflito, logicamente que alguma delas está avançando o terreno da outra norma, tá ok? Outra norma importante é a lei delegada, tá? A lei delegada, doutores, o objetivo ou a consequência da lei delegada, ela é idêntica à lei ordinária. A diferença existente entre a lei delegada e uma lei ordinária é justamente o fato de que, enquanto uma lei ordinária nasce do Congresso Nacional, é aprovada pelo Congresso Nacional e posteriormente encaminhada ao Executivo para que seja sancionada, não é, pelo Poder Executivo, a lei delegada ela tem um trâmite inverso. Ela nasce do Poder Executivo e é encaminhada para o Poder Legislativo para que seja procedido justamente a votação dessa norma, tá ok? Mas a finalidade, né, o objetivo, a força depois de aprovada, ela é a mesma que uma lei ordinária, tá ok? Então, doutores, o que é importante aqui, depois de visto a lei delegada, né, e a lei ordinária, é importante destacar também que o crivo de votação de uma lei ordinária ou também uma lei delegada e uma lei complementar, ele é um pouco diferente. Veja que na lei complementar, enquanto eu tenho um quórum privilegiado de aprovação, na lei ordinária eu não tenho esse quórum privilegiado. O que significa dizer? Significa que para eu aprovar uma lei complementar, é necessário obter da Casa, do Congresso Nacional, a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta dos componentes da Casa? Significa que daqueles que compõem a Casa do Congresso, é necessário obter 50% mais um, não é? Para que eu tenha a aprovação da lei complementar. Enquanto que na lei ordinária, eu não preciso da maioria absoluta, e sim de uma maioria simplificada. A maioria simplificada não precisa se alcançar a maioria dos componentes da casa, e sim apenas tão somente dos presentes no dia da votação. Razão pela qual, doutores, para se aprovar uma lei complementar, logicamente que eu tenho uma dificuldade maior, não é, do que uma lei ordinária, tá ok? Pois bem, dando sequência então, doutores, outra norma que também está inserida dentre as fontes do direito primário do direito tributário é justamente as medidas provisórias. A medida provisória, doutores, é uma ferramenta pela qual ela é utilizada pelo Poder Executivo. Veja só, a medida provisória ela é utilizada pelo Poder Executivo, ou seja, ela emana do Poder Executivo e, após emanada do Poder Executivo, essa medida provisória ela tem 60 dias para ser aprovada junto ao Legislativo, não é? Ser aprovada e convertida em lei ordinária. Veja que, após a publicação da medida provisória, o Legislativo ele tem 60 dias para colocar em pauta a medida provisória para verificar se o Legislativo ele aprova ou não, ou seja, converte a medida provisória em lei ordinária ou não. Esse prazo de 60 dias é bastante rigoroso, tá ok, doutores? 60 dias é o prazo limite, podendo ser prorrogado por apenas uma vez e pelo mesmo prazo. Razão pela qual, para que uma medida provisória seja convertida em lei, ela tem até 120 dias para ser aprovada, tá ok? Então, sendo aprovada, ela se converte em uma lei ordinária. E a lei ordinária, não é, ela gera todas as consequências que acabaram de ser explicadas aí acima, tá ok? O que é importante destacar da medida provisória é o fato de que cabe ao Executivo a instituição de tributos, não é, através de medida provisória? A resposta é sim, cabe, sem dúvida nenhuma. Porém, doutores, a eficácia da medida provisória, ela vai acontecer apenas e tão somente após a aprovação dessa medida provisória em lei ordinária. Veja que após a aprovação
da medida provisória em lei ordinária é que aí sim essa lei ordinária fará o efeito, terá o efeito sobre o contribuinte. E vale-se a data da conversão da medida provisória em lei ordinária a aplicação de todos os princípios, inclusive o princípio da anterioridade, tá ok? Pois bem, outra norma que também está inserida nas fontes primárias do direito tributário são os decretos legislativos. O que são os decretos legislativos? São espécies normativas que são emanadas do Congresso Nacional e que não se sujeitam, doutores, à sanção presidencial. Veja que a previsão legal do decreto legislativo está lá no artigo 49 da Constituição Federal, tá ok? Veja só, quando eu falo em decreto legislativo, é uma norma que não precisa ser aprovada ou ser sancionada pelo Executivo, tá ok? Como acontece, por exemplo, na lei ordinária. Só que, logicamente, que a matéria pela qual pode ser abarcada pelo decreto legislativo, não é bastante restrita, razão pela qual, não é, o decreto legislativo ele acaba tendo aí uma finalidade bastante específica, conforme descrito lá no artigo 49 da Constituição Federal. Da mesma maneira, doutores, nós temos as resoluções do Senado. O que são essas resoluções do Senado, doutores? Veja que é a forma, na verdade, a resolução do Senado é a forma pela qual a Constituição Federal estabeleceu para impor limites às alíquotas de determinados tributos, como, por exemplo, o ICMS, como, por exemplo, o ITCMD, como, por exemplo, o IPVA. Veja, doutores, que é através de resoluções do Senado que se estabelece, exemplo, alíquotas mínimas e máximas do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Já com relação ao ITCMD, cabe à resolução do Senado o limite máximo, veja, apenas e somente o limite máximo do ITCMD, o estabelecimento do limite máximo da alíquota do ITCMD. Já com relação ao IPVA, cabe à resolução do Senado o estabelecimento do limite mínimo ou da alíquota mínima, não é, para cobrança do IPVA. E sabe qual que é o objetivo? É justamente o quê? Inviabilizar a chamada guerra fiscal, tá ok? E por fim, doutores, como última norma prevista como integrante das fontes primárias do direito tributário, nós temos os tratados e convenções internacionais. Veja só, doutores, a gente sabe que cada dia mais a relação comercial, não é, entre consumidores de país ou entre países, na verdade, ela acaba sendo bastante intensa com o passar dos tempos e com, logicamente, o avanço da tecnologia. E por isso, logicamente, que a relação tributária, principalmente, ela precisa ser bastante prevista, não é? Para que não haja nenhuma infração ou nenhum prejuízo ao mercado interno, tá ok? E, logicamente, que esse regramento entre entidades acaba acontecendo através dos tratados e convenções internacionais, tá ok? Então, doutores, nesse bloco a gente fica por aqui. Até a próxima.